Estamos de volta com Valores do Esporte, especial Copa do Mundo, e agora eu vou conversar com o doutor Felipe Moura, doutor em Educação Física, que vai contar para a gente um pouquinho sobre a história do VAR. Tudo bem, professor? Tudo bom? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer falar sobre futebol e ciência com vocês. Professor, para começar, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco da história do VAR. Para falar sobre o VAR, primeiro a gente precisa definir o que é VAR. VAR vem da abreviação de Video Assistance Referee, que traduzindo do inglês significa árbitro assistente de vídeo. A ideia do árbitro assistente de vídeo, como o próprio nome diz, é de se utilizar de ferramentas de vídeo para auxiliar os árbitros de campo a tomarem as melhores decisões no momento da competição. A gente sabe que nos mais diversos esportes, muitos eventos acontecem numa velocidade fora do comum, difícil de ser visualizada sem tecnologia, e isso muitas vezes leva ao árbitro a tomar decisões erradas. Então, o árbitro assistente de vídeo, o VAR, veio para detectar quando acontecem esses erros, notificar o árbitro e aí o árbitro tomar a melhor decisão na partida, e isso evitar, obviamente, resultados injustos. A gente fala muito do VAR no futebol, mas é bom as pessoas entenderem que o VAR não se iniciou no futebol. O VAR se iniciou no futebol americano antes da década de 90, por incrível que pareça. Então, no futebol americano, lá em 1980 e pouco, eles já utilizavam algumas ferramentas de vídeo para ajudar os árbitros a tomarem as melhores decisões. Mas o VAR começou a se popularizar mesmo nos tênis, nas competições de tênis, principalmente nas competições de grandes slams, a partir do ano de 2004. E, obviamente, no caso do tênis, a complexidade das informações a serem levantadas era muito menor. Primeiro porque no tênis existem apenas 2 atletas duelando, né? No caso das duplas, no máximo 4 atletas duelando, e a responsabilidade do VAR era relativamente tranquila, ou melhor, é relativamente tranquila, porque a responsabilidade do VAR é simplesmente dizer se a bola quicou dentro ou fora da quadra. Então, é algo relativamente fácil de se fazer. No futebol, existem inúmeras situações que interferem diretamente no resultado, como, por exemplo, enxergar se a bola entrou ou não entrou no gol, se o atleta fez uma falta ou não, e especialmente o assunto mais polêmico, que é do impedimento, né? Saber se o atleta estava impedido ou não no momento que aconteceu o gol. E, curiosamente, no futebol, o VAR demorou muito para ser absorvido, para ser aceito pela FIFA. Existe uma resistência muito grande dos responsáveis pela arbitragem no futebol em não querer que nenhum fator externo interferisse diretamente na competição, mas, de fato, de 2010 para cá, muitas competições importantes elas começaram a ser definidas a partir de erros grotescos, né? Então, um exemplo bastante claro, na Copa do Mundo de 2010, nas eliminatórias, a França se classificou num lance absurdamente errado com o atleta Thierry Henry, e naquele momento houve uma cobrança muito forte da FIFA finalmente assumir alguns recursos para auxiliar o árbitro a não errar tanto quanto eles erravam. E aí, a partir de 2014 apenas, na Copa do Mundo de 2014, eles permitiram na Copa do Mundo a primeira ferramenta de VAR, que era uma ferramenta para saber se a bola tinha entrado ou não no gol, só essa ferramenta. E em 2018, o que nós conhecemos hoje começou a ser popularizado nas principais competições do mundo, inclusive na Copa do Mundo. Então, a partir de 2018, começou a existir o VAR que a gente conhece hoje.
que é o VAR que toda dúvida o árbitro é notificado pelo fone e muitas vezes convidado a ir a uma cabine, assistir às imagens de diversos ângulos e tomar a sua melhor decisão. Professor, a gente falando, né, sobre o VAR, e hoje, até no primeiro bloco, conversando com o professor Sérgio Cunha, a gente estava comentando, né, da torcida reclamar, do pessoal meio que reclamar do uso do VAR. Eu queria que o professor abordasse um pouco esse tema, né, dessa aceitação do VAR no futebol, porque tem gente que reclama aqui, né, da continuidade do jogo, que acaba deixando o jogo mais parado. Como que a gente pode trabalhar de uma maneira melhor que o VAR seja aceito, né, como um diferencial, e realmente é para o futebol, mas que não tenha essas críticas em cima dele? Realmente existem ainda muitas críticas ao VAR no futebol, e é importante as pessoas entenderem que nas outras modalidades onde o VAR foi aplicado inicialmente, também existiram resistências no início. Então, eu tenho convicção de que faz parte da história do desenvolvimento da ferramenta passar por questionamentos. Então, para chegar no futebol, eu vou dar só um exemplo do tênis. Quando surgiu o VAR no tênis, grandes nomes do tênis começaram a questionar a margem de erro do VAR, porque eles estavam jogando e eles tinham clareza que a bola tinha quicado fora ou dentro e o VAR tinha apontado o oposto. E alguns desses atletas, grandes nomes, às vezes corrigiam o VAR contra si mesmo, ou seja, era um ponto que ia contrário a ele, mas porque ele enxergava que o ponto tinha sido injusto, ele questionava o VAR e causava maior confusão. Grandes nomes como o Roger Federer, no Nadal e até mesmo a Serena Williams. E aí esses jogadores começaram a fazer uma cobrança tão grande em relação à empresa, até que a empresa, de fato, veio a público falar que o VAR tinha uma margem de erro de 4 milímetros, no caso do tênis, e que, eventualmente, iriam acontecer situações como essas, mas esses erros não iriam prejudicar necessariamente um atleta, eles iriam mais acertar do que errar com a ferramenta, mas, eventualmente, algumas situações dessas podem acontecer. No futebol, o que eu acho é que faltou esse tipo de explicação. A sociedade ainda não entendeu que toda medida possui um erro e que não tem problema nenhum a gente lidar com o erro. Na ciência, nós estamos muito acostumados a lidar com o erro. O nosso maior problema é lidar com um erro que nós não conhecemos. Então, o ponto é, primeiro, a sociedade precisa entender que o VAR no futebol, mesmo com toda a tecnologia, possui erros, e segundo, a empresa responsável pelo VAR, é imperativo que ela apresente a margem de erro, porque justamente isso vai reduzir drasticamente as discussões a respeito de que se o VAR acertou ou não. Exemplo, nas situações de impedimento, se ela apresenta uma margem de erro e a medida do impedimento foi menor do que essa margem de erro, eles vão deixar claro que o VAR não vai conseguir, mesmo com toda a tecnologia, chegar a um veredito. E aí o árbitro de campo toma a melhor decisão, o que, de fato, não é nada injusto, porque, de fato, nem a tecnologia é capaz de enxergar esses erros. Mesmo com todos os problemas e muito questionado a respeito da fluidez, né? Existem muitas interrupções, os jogadores reclamam que eles nem podem mais comemorar o gol, porque faz o gol, tem que esperar o VAR validar para dar o gol. Tirando essas situações que realmente quebram um pouco com a beleza do espetáculo, mas quebram com a beleza do espetáculo em todas as modalidades esportivas, eu tenho muita segurança em dizer que, com todos os problemas, o VAR melhorou
os resultados no futebol. O que eu quero dizer com isso? Errou menos, né? Então, existem até alguns levantamentos de pesquisas bem recentes, mostrando que antes do VAR, os árbitros erravam em média 8% das situações, o que já era pouco, mas às vezes esses 8% eram situações que definiam completamente o resultado da partida. E aí, com o auxílio do VAR, esses erros reduziram para menos de 2%. Então, eu tenho muita segurança em dizer que o VAR, mesmo com todas as limitações, é positivo para a modalidade esportiva. E mesmo também com essa quebra da fluidez e da beleza do espetáculo, mas a gente tem que lembrar que estamos lidando com profissionais do outro lado, né? Então é injusto também a gente ter um resultado de uma partida ou de uma competição para esses atletas definidas injustamente ou a partir de um erro. Professor, para encerrar, uma das coisas que me chama muito a atenção no VAR hoje não só o VAR, mas a arbitragem do futebol, essa falta da arbitragem ser profissional, né? O futebol todo é profissional, os jogadores, comissão técnica, né? Tudo vem de um olhar mais profissional, mais organizado. E aí quando a gente pega a arbitragem que faz parte do jogo, os árbitros não vivem disso, né? Assim, eles não vivem pura e exclusivamente da arbitragem. Isso influencia diretamente no uso do VAR e também numa melhor arbitragem? A gente precisa, além de capacitar o árbitro, profissionalizar o árbitro a respeito não só das ferramentas específicas do VAR, mas também questões relacionadas à ciência, né? Mas também informar a sociedade. E a sociedade ela é mais inteligente do que muitas dessas pessoas que trabalham no jornalismo esportivo, ou até mesmo os donos das empresas responsáveis pelo VAR acreditam. Então, eles têm um receio de falar sobre as margens de erro, na expectativa de que as pessoas não entendam, mas isso não é verdade. E eu vou trazer aqui 2 exemplos claros para vocês entenderem como é possível a sociedade entender uma informação que normalmente é vista somente na ciência. Exemplo 1, nunca se tinha ouvido falar sobre média móvel, né? Média móvel é um termo muito utilizado na ciência, mas na sociedade pouquíssimo utilizado. Atribuíram a ideia de média móvel quando a gente queria saber o número de casos e o número de mortes de Covid-19. Não existia um telejornal que não mostrava a série de tempo do número de casos e mostrava uma janela de 15 dias e falava, olha, a gente não pode olhar pontualmente, a gente não pode olhar hoje. A gente tem que olhar uma média dos últimos dias e essa janela vai andando e a gente tem um número muito mais robusto, muito mais confiável. Média móvel não é uma abordagem simples para a grande maioria da população, mas de alguma maneira a mídia conseguiu explicar e grande parte das pessoas entendeu o que significa. Outro exemplo é o que daria certíssimo para o VAR, que é a ideia da margem de erro. Então, quando a gente ouve, por exemplo, as pesquisas de eleições, as pessoas entendem o que é margem de erro. Quando o jornalista fala, olha, o erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. As pessoas entendem que se o candidato tiver dentro da faixa dos 2 pontos percentuais para mais ou para menos, existe um empate técnico, então nem a pesquisa pode dizer quem que vai ganhar aquelas eleições. As pessoas entenderam isso. Elas entenderiam facilmente o VAR quando o VAR aparecesse e falasse, olha, a margem de erro é de 20 centímetros, se tiver sobreposição entre essa margem de erro, a gente não pode falar se o atleta está impedido ou não. Então, acho que são 2 ações imperativas para o bom andamento e para a redução das reclamações. Primeiro, a gente precisa esclarecer a sociedade e, segundo, certamente capacitar e profissionalizar os árbitros.
Muito obrigada, professor, pela sua participação. Foi maravilhosa. Acredito que as pessoas precisam mesmo entender um pouco mais sobre o VAR e não ficar criticando, né? Tem ciência por trás disso, muitos estudos e é realmente para a melhora do futebol. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Tá ótimo. Precisando, é só dar um toque, mande um grande abraço para o Serjão e a gente vai se falando. É isso, pessoal. No próximo programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história do VAR. Te espero. Até lá.